Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa. Que bacana estar aqui com a juventude nessa primeira aula virtual. Gente, vocês não têm noção de como eu estou aqui mega nervoso. Diante da câmera, sem esse costume de estar gravando aula. Então, nesse primeiro momento é muito comum que a gente esteja nervoso. Você vai dizer assim, aqui você está nervoso, nada, Tia Vera, você está acostumado a ficar à frente. Meus irmãos, em um momento como esse, numa sala, num ambiente fechado, você não tem noção. Então, naturalmente, essa primeira aula, você vai me ver um pouco nervoso, mas ao passar das próximas aulas, com o passar do tempo, eu vou conseguir melhorar, me acostumar. E aí tenha paciência comigo nisso aí. Eu posso contar com você, não posso? Amém. Então, meus irmãos, para que a gente possa ter uma aula abençoada, eu quero convidar você para pedir ao Senhor, para invocar o Senhor, para que Ele nos conceda sabedoria. Porque sem a iluminação do Espírito de Deus, a gente não tem como compreender a grandeza da palavra dEle. Porque nosso Deus é grande, Ele é temível e Ele é perfeito. Amém? Você pode estar diante de uma apresentação de aula muito bacana, você pode estar diante de um professor que você gosta e tal, mas se você não tiver com o coração preparado para receber a palavra, para entender o assunto da aula, aí não tiver com a mente preparada, aí a gente é um esforço inútil, né? Mas quando você pede ao Senhor, Senhor, me traz a clareza do teu Espírito, tudo muda. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua graça, Senhor, mais uma vez seja manifesta. Nós exaltamos o Teu nome, santificamos o Teu nome e Te reconhecemos como nosso Pai, como nosso Deus. Pai, dentre as muitas atribuições do Senhor, Espírito de Deus, Consolador, o Senhor é intercessor e o Senhor também é ensinador. Ao ascender, o Senhor disse, eis que vos deixarei o meu Espírito, o Espírito Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Nós invocamos agora para que o Espírito do Deus vivo nos ensine. Que Deus, essa aula seja uma aula compreensível, que haja entendimento da grandeza do Senhor, que haja entendimento de sua perfeição, que haja entendimento de que suas obras são perfeitas, de que haja entendimento, Senhor, de que sua vontade é perfeita. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, nos traz a iluminação, para que o seu nome seja exaltado por meio desse conteúdo. Glorifica o teu nome por meio dessa aula. É o que nós te pedimos e já te agradecemos com a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pega a tua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Bem, irmãos, o estudo de hoje, ele tem como objetivo ampliar nosso conhecimento sobre a grandeza de Deus e sua perfeição. Quando a gente fala de a grandeza de Deus, tem um ponto que é a sua majestade. E quando nós falamos sobre a perfeição de Deus, temos dois pontos a serem abordados, que são suas obras e a sua vontade. Então vamos passar para o próximo slide. Nesse próximo slide que nós vamos ver agora, nós vamos falar sobre a grandeza de Deus e trazer de uma forma clara na palavra de Deus o que isso quer dizer. Em Deuteronômio, no capítulo de número 10, no versículo 17, está escrito: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Percebemos que, diante dessa passagem bíblica clássica, Deus, ele mostra de fato que ele é poderoso, que ele é o Senhor e que, embora algumas pessoas tenham estabelecido outros senhores e deuses, ele é sobre todos. É o que a gente vai ver com mais especificidade agora no próximo ponto. Embora os homens tenham conferido autoridade a outros homens e demais seres, uma coisa é certa: existe apenas um Deus e somente Ele é grande. Todos os outros seres e coisas são totalmente dependentes de sua bondade e sua força. Como o autoexistente
e Criador infinito, ele está infinitamente acima de sua dependente e finita criação. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós, lá em Isaías, no capítulo 44, no verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Aleluia. Você percebe que há a exclusividade. Deus é o único Senhor, Ele é soberano. E aqui a gente pode perceber que muitas pessoas, né, e muitos povos, eles conseguem erigir deuses, mas isso é somente uma criação do homem. Enquanto Deus, ele não é um ser criado, ele é autoexistente, ele é o Senhor. Todos os demais seres que são intitulados como deuses, não se pode ser comparado ao Deus que nós servimos. Amém? Vamos ver então mais o que esse estudo quer nos trazer. E o primeiro ponto que a gente percebe, esse primeiro ponto é Sua Majestade, a majestade de Deus, essa majestade do Senhor. A glória e a majestade de Deus não são algo externo que Ele põe sobre si, mas são uma parte do seu próprio ser. Não é um manto que Ele reveste, não é uma roupa. Deus, Ele é majestoso, Ele é vestido de glória e de majestade. Diferente do homem, né? Deus não tem necessidade de apresentar alguma coisa a si mesmo para realçar a sua grandeza, para realçar a sua beleza. Ele é e sempre será. Deus é tão maior, e tão maior mesmo, Ele é tão grande, maior do que tudo, que acrescentar qualquer coisa a Ele seria absolutamente desnecessário. Você concorda comigo? Eu tenho certeza que você que está em casa agora nessa aula, você entende que de fato o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Eu gosto dessa palavra soberania, porque soberania distingue efetivamente quem Ele é, né? Distingue esse poder, distingue essa grandeza dele, porque qualquer argumento, qualquer questionamento que lhe é feito não consegue ser sustentado em si, porque ele não pode ser questionado. Deus é absoluto, Ele é um ser perfeito. A palavra de Deus no Salmo de número 96, no verso 6 diz assim, glória e majestade estão diante dele, estão ante a tua face, força e formosura no seu santuário. Esse é o nosso Deus, o Deus majestoso, um Deus soberano, um Deus gracioso. E como é bom nós termos a segurança de que nós temos um Deus que é majestoso. Majestoso, obviamente, está me dizendo que Ele é rei, que Ele é Senhor, que Ele é alguém que reina e reina com toda a sua majestade. É tão bom, né, irmãos, sabermos que nós servimos a um Deus que reina soberanamente sobre o universo. Glória a Deus, esse é o seu Deus, é o Deus que eu e você servimos. Louvado seja Deus. Vamos avançar então para os próximos pontos importantes aqui a serem tratados. A palavra temível, né, que a gente vai ver aqui, temível vem da palavra hebraica yare, que significa temer, reverenciar ou ter medo. Até mesmo a menor revelação da grandeza e santidade de Deus surpreenderia a mais esplêndida de suas criaturas com espanto, reverência e também com terror. Deus é temível e, portanto, Ele é digno da maior reverência. Em Daniel está escrito no capítulo de número 9, ratificando esse Deus temível que nós temos. Está escrito assim, orei ao Senhor, ao meu Deus confessei, Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Você com certeza se lembra dessa passagem clássica, onde o profeta Daniel, ele faz uma oração. A Bíblia diz que nesses primeiros versículos do capítulo 9, Daniel está lendo
a profecia. Ele lendo o livro de Jeremias. E quando ele lê o livro de Jeremias, ele dá um start interessante em Daniel, porque ele consegue perceber que o período de tempo que Jerusalém passaria cativo na Babilônia era um período de 70 anos. E quando ele lê Jeremias, que profetizou isso, ele diz, olha, se são 70 anos, então já chegou o tempo do juízo de Deus terminar sobre Jerusalém. Jerusalém precisa ser liberta, precisa ser livre. E o que é que Daniel faz nesse momento? Ele coloca pano de saco, né? E Daniel vai se dobrar e se ajoelhar diante do Senhor e ora a Deus falando com o Senhor, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo de Jerusalém, pedindo ao Senhor Deus que estabeleça a sua palavra e a sua promessa, como ele falou por meio do profeta Jeremias, para que esses 70 anos fossem concluídos, então o povo de Jerusalém pudesse ser liberto. Esse é o pedido que ele faz nessa oração. E ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus é um Deus que deve ser temido, porque o que ele fala através dos seus profetas, o que ele fala através das suas escrituras, acontece. Ele diz assim, orei ao Senhor, ao meu Deus, confessei, Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele diz Deus grande e temível. Ele reconhece a grandeza de Deus, mas ele vê também, e ele elucida na oração, que Deus é um Deus temível. No Salmo, a gente percebe em muitas passagens bíblicas sobre o temor. E uma das que mais me marcaram e marcam, e com certeza você deve estar em casa, agora deve lembrar também. Ele diz assim, olha, eu guardei, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Você não percebe nesse versículo a palavra temor. Não consegue o reconhecimento de que Deus é temível, mas você compreende, interpreta que o que na verdade o salmista está querendo dizer que ele guarda no coração dele a palavra de Deus porque ele tem temor, para não pecar contra o Senhor. Só uma pessoa que tem temor a Deus, que reconhece Deus como um ser temível, certamente medita e coloca, então, diante do Senhor os seus pensamentos e a sua palavra. E aí me leva, obviamente, a perguntar, será que, assim como o salmista disse, escondi em meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, você e eu também temos feito isso? Será que nós temos guardado a palavra de Deus? Será que nós temos temido a Deus como de fato Ele é? É algo que nós precisamos, mais do que refletir, mais do que uma pergunta retórica, responder a Deus em nossa oração, como Daniel fez. Ele declarou, Senhor, tu és temível, eu tenho temor. Tem muita gente que tem medo de tanta coisa aí no mundo, né? Mas deixa de ter medo de fato de quem nós devemos ter. Aquele que pode e tem o poder e o domínio sobre nossa vida, nossa alma, nosso espírito, que é Deus. Então, meus irmãos, vamos ver o que também diz no próximo slide aqui, na próxima parte, diz sobre essa grandeza maravilhosa de Deus. Está escrito no Salmo 145, no verso de número 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável e inescrutável. Insondável e inescrutável é uma palavra que a gente deixou aqui muito clara, porque essa palavra se refere àquilo que está além da investigação ou inquérito, algo que não pode ser descoberto ou medido. Seria muito mais fácil contar a areia em todas as praias do deserto e do mundo, ou enumerar todas as estrelas no espaço, do que medir a grandeza de Deus. Você vê como Deus é tremendo. E eu quero lembrar uma coisa para você, o Senhor, lá em Gênesis, ele deixa claro para a gente, em sua fala a Abraão, ele declara uma palavra de bênção que nos alcança. Ele diz para Abraão que ele abençoaria todas as nações da terra, mais assim, do que a areia do mar. Imagine, meu irmão, é muita bênção. Mais do que as estrelas dos céus.
Meu irmão, é muita bênção. Eu e você somos alcançados por essa palavra. Mas é importante reconhecer, Abraão reconhecia Deus como grande e temível. O salmista Davi, ele deixa claro que reconhece Deus como grande e temível. E nós precisamos compreender que esse Deus grande e temível, ele não pode ser prescrutado. Ninguém pode sondar o coração de Deus, ninguém pode conhecer o que tem dentro do coração dele. É interessante que ele tem o poder, né, dentro do atributo que ele tem, de poder conhecer o coração. Ele pode sondar o nosso coração. O nosso Deus, ele sabe o que eu penso. O nosso Deus, ele sabe o que você sonha. O nosso Deus, ele sabe o que você vai pensar. Mas nós não podemos jamais compreender a grandeza que existe dentro da mente do nosso Senhor. A palavra mesmo deixa claro, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu ao Senhor para que pudesse dele receber alguma coisa? Então, ninguém pode prescrutar a mente de Deus. Já ele tem o poder de sondar o nosso coração. Que grande Deus esse que nós temos, hein? É motivo de você louvar sim a Deus sempre. E é o que nós vamos ver ainda mais agora nesse próximo momento. Olha só, de acordo com alguns versículos que a gente vai colocar aqui, e aí, obviamente, eu sou inteligente, como você, eu não vou ficar colocando aqui versículos o tempo inteiro já prontinhos para você somente ler. Eu sei que você está em casa, nós estamos num ambiente diferente, né, de aula, mas você tem a Bíblia aí do seu lado. Então eu queria que você escolhesse um desses versículos, uma dessas passagens bíblicas, para você poder ler e responder. Olha só, de acordo com os seguintes versículos, qual deveria ser a nossa atitude e qual a nossa resposta à grandeza de Deus? Como devemos viver à luz de sua insondável grandeza? Aqui tem Deuteronômio, tem 1 Crônicas, tem 3 passagens do Salmo, e eu vou escolher aqui uma, que é o Salmo 104. Como eu estou orientando você, obviamente que eu também vou fazer, né? Então, o Salmo 104, no verso de número 1, ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificente, sobrevestido de glória e de majestade. Esse salmo reconhece a glória que pertence só a Deus, a majestade que pertence a Deus e, portanto, em reconhecimento a isso, ele bendiz ao Senhor, bendizer ao Senhor. Diante dessa passagem bíblica, o que me resta é bendizer com a minha alma ao meu Senhor. Bendizer ao Senhor é algo que todo crente deve fazer de uma forma muito espontânea em reconhecimento dessa soberania, desse poder, dessa perfeição e dessa grandeza de um Deus que é insondável. Bem, mas se você pensa que acabou, não, tem mais. Essa manhã, certamente, Deus quer nos ensinar sobre atributos relevantes do Senhor e eu não posso deixar de convidar você a passar comigo. Olha só, esse segundo ponto, ele é dividido em 2 partes, né? Deus, ele é perfeito. As Escrituras ensinam que Deus é perfeito, completo e não falta nada em sua pessoa e obras. Deus não é somente perfeito moralmente, mas ele é perfeito em cada aspecto do que ele é. E no que ele faz, não existe possibilidade de defeito em Deus. Ele é absolutamente perfeito. Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes está muito claro para a gente, de forma detalhada para a gente sobre essa perfeição. Ele diz, está escrito assim, Eclesiastes 3,14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ele é perfeito, tudo o que o Senhor faz é perfeito, nada deve acrescentar, nada deve tirar, isso Deus faz para que haja temor diante dele. Que maravilha, meu irmão, entender que Deus, ele é completo, que ele é perfeito, não há falta alguma no Senhor. Que bênção, hein? Vamos ver então o que diz
esse próximo ponto, olha só, vejamos então algumas implicações importantes para nós, não para Deus, mas para nós, decorrentes dessa perfeição do Senhor. A primeira que a gente vai trazer é esse atributo da imutabilidade de Deus. Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus em sua perfeição, pois não poderá ser melhor do que sempre foi e sempre será. Deus não vai mudar, ele é perfeito, ele vai ser sempre perfeito. Deus não vai variar, porque a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, que em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo, ele não muda, ele é o Senhor. Não há como haver mudança. A mesma perfeição Deus, do Deus Criador, do Deus que era antes de nós, do Deus que é e que sempre será, ele é imutável, continuará sendo. Ele não vai ser melhor Deus, ele é o mesmo Deus. Tem alguma coisa que eu preciso trazer aqui com base nisso. Há pessoas que quando leem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, fazem distinção, ou tentam fazer, ou buscar encontrar uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. O mesmo Deus de graça, o mesmo Deus de misericórdia, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há mudança nenhuma. A mesma graça, o mesmo favor, o mesmo projeto de salvação para o homem, o mesmo desejo de reconciliação que ele tinha no Antigo Testamento, também no Novo Testamento Deus tem. É tanto que o Senhor, ele dispensa da sua graça. Se você for ler no livro de Isaías, no capítulo número 55, você vai ver que ele dispensa a graça dele a todos. E é de graça mesmo. Ele diz, todos que querem, venham e bebam de graça. Ele está ofertando da sua graça, ofertando do seu favor, da mesma forma que ele nos oferta hoje. A todos aqueles que querem. E ele tem nos ofertado, viu, graciosamente, seu Filho amado Jesus, que com ele nos trouxe a salvação. Glória a Deus por isso, porque nós hoje podemos dizer, em Cristo Jesus nós somos salvos. E isso é pela graça de Deus, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz, ela atesta, ratifica, ela confirma que Deus não muda, que nele não há variação. Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha só que forma clara, que forma objetiva de dizer para mim e para você dessa imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, vós, ó casa de Jacó, não sois consumidos. Glória a Deus por isso. Amém. Imagine se Deus variasse, hein, meu irmão? Diante de tantas falhas, diante de tantos erros, diante de tanto pecado na humanidade, hein? Se ele não fosse fiel para cumprir a sua palavra, se ele não fosse fiel quando ele diz para nós que ele é riquíssimo em misericórdia, o que seria de nós? Mas nós agradecemos e louvamos a Deus, sim. Nós damos graças ao nosso Deus, porque ele é o mesmo, ele não muda. Outro ponto nessa perfeição de Deus que nós vemos é que ele é digno de nossa absoluta confiança. Ah, amigos, como é bom confiar no Senhor. Como é bom confiar no Senhor. Antes da gente ler o que está aí escrito em Isaías, eu queria lembrar do que o salmista diz, está escrito no Salmo 73, no verso 26. Olha só o que diz. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, independente da circunstância, independente da situação, inclusive com a saúde que podendo estar ou não debilitada, ele reconhece, Deus é a minha força e ele é tudo que eu preciso. O que na verdade nós precisamos é desse Deus poderoso e soberano. E é preciso confiar nele, como o salmista aqui, de forma clara, no Salmo 73, no verso 26, ele declara. Mais do que isso, Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 12, olha só o que diz no versículo de número 2, diz assim, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Aqui a gente percebe de forma clara que Isaías ele reconhece que Deus é a salvação e que a salvação vem do Senhor. Ele reconhece que ele tem a confiança naquele único capaz de conceder a salvação. Você já percebeu, lendo a história, lendo sobre os conceitos de outras religiões, que nenhum e ninguém proporciona aquilo que o Senhor Jesus traz? A proposta de Cristo é de salvação mediante a graça. Ninguém tem essa proposta, só em Cristo Jesus. Aleluia. Então é preciso que eu e você tenhamos plena confiança nesse Deus. E ele disse que ele confia plenamente no Deus da sua salvação. Ele diz assim: não terei medo, eu não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Mais do que isso, ele diz que cantará, que exultará de alegria com cânticos, porque o Senhor, ele é o seu Deus. Glória a Deus por isso. Será que eu e você temos reconhecido que esse é o nosso Deus, o Deus da salvação? Será que você, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, também tem dito: Senhor, Tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, independente do momento que eu atravesse, independente da luta que eu passe? Sabe, irmão, eu preciso lembrar a você, no nome de Jesus, que passar por provações, todo mundo no universo passa. Todo mundo no mundo passa. Ainda mais os servos do Senhor. Mas o Senhor nunca, jamais abandona os seus filhos. Passar pela prova significa que eu preciso dar um resultado, uma resposta a contento. Eu preciso ser provado e aprovado. Eu não sei se você vai lembrar, mas naquele filme Deus existe, né? Deus está vivo, ele não morreu, né? Naquele filme, de forma muito clara, você percebe que há um momento onde um pastor fala com uma ovelha, ele diz: olha, quando um professor está avaliando um aluno, ele não fica soprando a resposta no ouvido do aluno. Ele fica de parte, observando como ele se comporta, obviamente, para que ele possa produzir aquilo que ele já recebeu através dessa avaliação. Deus, ele fica observando o seu povo, meu irmão. Durante a sua prova, durante a minha prova, Deus não nos ignora, não. Ele continua ali, ele tem expectativa de que nós sejamos aprovados. E aí fica essa pergunta: você tem tido a confiança de que Deus está com você? Como o salmista diz aqui, Deus é a minha salvação, Deus é a minha força nos momentos de provação? Eu convido você a confiar no Senhor, porque o nosso Deus, ele é grande e ele é perfeito e ele não muda. Se ele diz que é para confiar, se ele diz que estará ao seu lado, ele estará, ele está. Amém? No nome de Jesus. Vamos avançar então, porque temos mais coisa para falar. E esse segundo ponto dessa parte, ele diz assim, ainda sobre perfeição. As obras do Senhor, suas obras são perfeitas. Você crê nisso, que as obras de Deus são perfeitas? Deus é perfeito em cada aspecto de seu caráter. As obras de Deus, sendo uma extensão do seu caráter, são também perfeitas. As inclinações dessa verdade são tremendas e deveriam produzir em nós uma confiança que irá prevalecer diante das maiores dúvidas e das mais difíceis lutas. Tudo que Deus já fez ou irá fazer no universo e em cada um de nós é perfeito. E a prova cabal dessa verdade nós encontramos na palavra: Ele é a rocha cujo obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Eu quero ler de novo essa passagem, olha só. Deuteronômio 32:4. Acompanhe comigo. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor. Você percebe que a obra de Deus é perfeita. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Tudo que Deus faz
é perfeito, Deus é perfeito. Deus faz exatamente da forma que Ele criou a expectativa. Ele sabe, Ele conhece, porque Ele tem o poder de prescrutar. Ele sonda, Ele sabe exatamente tudo. Olha só o que nós temos aqui mais, olha só, vamos avançar. Vamos avançar nessa aula, nesse domingão, nesse domingo maravilhoso. E diz assim, olha só, Deus não apenas trabalha na criação dele, mas ele opera especialmente em seu povo. Cada cristão é uma obra de Deus. E o que os seguintes versículos que a gente vai ver ensinam sobre essa verdade vai ficar claro para mim. Vamos ver daqui a pouco. Mas antes eu quero dizer a você, Deus não apenas trabalha em sua criação, mas ele opera especialmente em seu povo. Meu irmão, a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, ele há de completar até a vinda do nosso Senhor. Deus continua agindo na sua criação. Ele continua trabalhando em sua criação. Ele continua desenvolvendo a obra até que efetivamente o homem se aposse da plena perfeição. Nós, hoje, podemos crer que de fato nós falhamos, nós somos imperfeitos, sim, como seres humanos falhamos, mas a obra de Deus, o projeto de Deus para o homem é a perfeição que será efetivamente consolidada quando, você que é um aluno que está envolvido com os princípios da palavra do Senhor, sabe que seria na justificação? Não. Seria na santificação? Não. Seria onde? Na glorificação. Quando nós formos revestidos então com esse novo corpo glorificado, aí seremos perfeitos. E esse é o plano de Deus, essa é a obra de Deus para o homem. Por isso que tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz é bom e perfeito a seu tempo. Glorificamos a Deus em Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 13, diz: porque é Deus quem atua em vocês, tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Aleluia! É de acordo com o que Ele quer. Ele é Senhor e Ele exerce a sua soberania sobre a criação. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, viu? Jovem, se você está com dúvida, meu irmão, abra aí seus olhos, abra seus ouvidos e acredite nessa verdade. Deus está fazendo uma obra tremenda em sua vida. Se você parar para observar quem era você alguns anos atrás e hoje quem você é, obviamente que você vai perceber que Deus ainda fará grandes coisas na minha vida e na sua vida. Mas vamos avançar para que a nossa aula seja produtiva como tem sido até aqui. Olha só, nós vamos falar agora sobre a perfeição de Deus, mas a sua vontade. A sua vontade, ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita porque ela é fundada sobre seu perfeito e santo caráter. Exato. A obra de Deus ela é perfeita porque ela tem como base, ela tem como sustentação o seu perfeito e santo caráter. As implicações dessa verdade são extensas, seus propósitos e planos para nós são dignos de absoluta confiança. Meu irmão, Deus, ele se sustenta no caráter perfeito dele. Por isso que eu posso confiar plenamente nele. Eu posso ter tranquilidade, porque não vai haver variação. Deus não vai oscilar, meu irmão. O homem que muitas vezes oscila quando tira os olhos do Senhor, foi assim, né? Pedro, quando estava ao lado de Jesus, ele oscilou diante de um vento. Ele deixou de crer. Nós não devemos assim agir. Nós devemos confiar plenamente. Deus, ele sustenta a sua vontade perfeita no seu perfeito e santo caráter. Por isso que tudo é perfeito. E lá em Romanos, no capítulo de número 12, no verso 2, clássico versículo que todo mundo sabe, ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha,
perfeita a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. E nós vamos ver sobre esses 3 pontos importantes agora da perfeição dessa vontade. Nós nunca devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento ou buscar fazer aquilo que é apenas correto aos nossos próprios olhos. Porém, nós devemos confiar em Deus e obedecer sua palavra, as sagradas escrituras, pois sua vontade é. Ponto 1, vamos lá? Você que está nos acompanhando nessa aula, ponto 1, você que chegou agora, já quase no finalzinho, acompanhe a gente aí. A vontade de Deus, ela é boa. O que isso quer significar? O que isso quer me dizer? Se refere àquilo que é excelente, que é honrável, que é agradável, que é amável, que é útil, algo que traz alegria e felicidade, o que é bom. É bom. A Bíblia fala e deixa muito claro isso em Gênesis, quando Deus faz o mundo, ele faz o homem, a sua criação, ele diz assim ao final, e viu Deus que era bom. A cada feitura dele, ele reconhece, viu Deus que era bom. O que Deus faz é bom, o que Deus faz é perfeito. E a vontade dele é boa. Mas que isso? Olha só, a vontade de Deus é agradável. Que isso se refere? Se refere àquilo que é prazeroso, aquilo que é aprovado, aquilo que é aceitável, é agradável. Quando a vontade de Deus ela é estabelecida na vida de alguém, ela é aceitável. Mas eu preciso abrir seus olhos. Como diria nosso amigo Falcão, Falcão diria assim, eu preciso abrir seus olhos para dizer uma coisa para você. A vontade de Deus ela é agradável, mas ela é agradável sobretudo para Deus. A vontade de Deus, ela pode sim, em algum momento, não se tornar agradável para o homem. Mas, contudo, o fato dela não ser, dessa vontade soberana, não ser agradável para o homem, não significa que, ao final desse momento, dessa vontade de Deus ser estabelecida sobre esse homem, que ele não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. É possível que em um dado momento, uma circunstância ou no processo de caminhada, algo para esse homem possa não ser tão agradável, como sendo a vontade de Deus para a vida dele. Mas o que importa é que ele submeta, que eu submeta a minha vontade à vontade do Senhor. Porque em alguns momentos, nossa mente limitada, nosso coração enganoso, pode querer roubar de nós a verdade que é a perfeição da vontade agradável de Deus. Ela pode não ser agradável em algum momento da minha vida, meu irmão, mas eu sei que os planos de Deus são perfeitos, Ele tem o melhor para nós. Ela com certeza é agradável para o Senhor. A vontade de Deus ela é perfeita, se refere àquilo que é completo e não apresenta falta em nada. Como essa descrição, aqui tem uma pergunta, né? Como essa descrição deveria nos motivar a viver uma vida de obediência à vontade de Deus? Mas eu preciso falar com você sobre esse ponto. A vontade de Deus é perfeita, se refere àquilo que é completo. Meu irmão, nós somos comparados na Bíblia, né, por Cristo a ovelhas. E ovelhas, todo mundo sabe que é um animal que tem necessidades de acompanhamento. Por quê? Porque ela é facilmente engodada por um predador, porque ela tem uma visão que não lhe permite ter um acesso extenso, né, de muitos metros à sua frente. Ela não tem essa capacidade, ela tem uma audição boa, ela ouve e reconhece a voz do seu pastor. Mas a ovelha, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de um pastor para guiá-la. Tem momentos da vida da gente que a gente não consegue entender a perfeição da vontade de Deus. Mas uma coisa é, Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. E Ele sabe exatamente o que é perfeito, Ele sabe o que é necessário, Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é agradável. A vontade de Deus vai ser sempre perfeita e vai ser sempre completa. E muitas vezes pode contrariar, sim, com aquilo que nós almejamos. Sim, mas o Senhor nos fará compreender por suas escrituras e pelo seu Espírito isso, a sua vontade. Amém? É a pergunta, né? Como essa descrição deveria nos motivar a viver uma vida de obediência à vontade de Deus?
Meu irmão, se eu sei que o que ele tem para mim é bom, se eu sei que ele tem para mim é agradável, se eu sei que ele tem para mim é perfeito, e ele é Deus, e ele é grande, e ele é perfeito, e ele é temível, meu irmão, eu preciso confiar, eu preciso depositar minha confiança nele e tirar a confiança de mim. Vamos então para o próximo momento, já quase terminando. Aqui eu trouxe um pensamento importante de Jean Rosana, né? Ela diz assim: não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. É muito comum que a gente confunda, né? Mas a vontade de Deus é uma coisa e a permissão de Deus é outra. Nem tudo o que acontece é de sua vontade, mas nada acontece sem a sua permissão. Nós sabemos que existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade que é a vontade plena de Deus. Então, não se confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. Nem tudo que acontece é de sua vontade, mas de sua vontade plena. Não é de sua vontade plena, mas nada acontece sem a sua vontade permissiva. E mais que isso, eu trago também aqui a palavra de Rita Dias, da Igreja Cristã Getsemane. Ela disse assim: conhecer a vontade de Deus é a essência da sabedoria. Se nós queremos de fato viver a vontade do Senhor, precisamos buscá-la através da sua revelação, através da sua sabedoria, através de suas escrituras. E é essa a essência que a gente precisa buscar. Conhecer a vontade de Deus é a essência da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ora, se o temor a Deus é o princípio da sabedoria, eu tenho que trilhar esse caminho. Porque conhecer a vontade de Deus é a essência da sabedoria. E para a gente poder concluir, avançando aqui, a palavra de Deus, ela deixa claro do momento mais precioso da história. A vinda do Senhor Jesus Cristo demonstra uma correta atitude e resposta à vontade de Deus. Por quê? Porque o Pai ordenou que o Filho descesse para salvar o pecador, para dar a oportunidade ao pecador, como eu e você, sermos remidos pelo seu sangue. E aí, como nós devemos imitá-lo? Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Vou dar aquele tempinho assim, vou dar aquele time para você pegar a sua Bíblia. Pensa que eu vou deixar de versículo de novo? Não, aqui é só passagem, só referência para você abrir. Enquanto isso, vai lá, pega a tua Bíblia, vai lá, no Evangelho de João, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo João, no capítulo de número 4, versículos 32 e 34. Olha só o que está escrito na palavra de Deus, versículos 32 até o 34. Está escrito assim, olha só: mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! A vontade de Deus para nós, a vontade do Senhor para Cristo é fazer aquilo que está no coração de Deus. Meu irmão, você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Talvez essa seja a grande dúvida, essa perfeita vontade, essa boa vontade. Meu irmão, no nome de Jesus, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e faça a obra do Senhor. É o que Jesus diz: olha, a minha comida consiste em fazer aquilo que o Senhor me enviou. E o Senhor me enviou para quê? Para pregar o Evangelho a toda criatura, para batizar em nome do Senhor, para expulsar demônios, sim, para libertar pessoas que estão cativas. É no nome de Jesus, para proclamar a salvação ao perdido. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Através das Escrituras nós temos. E aí, meu irmão, se você for ver a parte final aqui em João 5, no versículo de número 30, só é passar uma página ou duas aí em sua Bíblia, você vai ver: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo
o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus não se preocupou em fazer aquilo que era propriamente seu. Jesus em todo tempo desejou fazer a vontade do Senhor. Xavier, o que pode ser concluído diante de tudo isso que a gente viu? Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, eu preciso dizer a você e pedir para você guardar no seu coração que é importante você ter esse entendimento da sabedoria, da grandeza e do poder e da perfeição de Deus. Porque quando a gente fala de perfeição, quando a gente fala de grandeza, a gente está falando de algo que de fato não pode ser medido. Deus não pode ser mensurado. Nenhum tipo de instrumento pode conseguir medir, avaliar. O que revela o quê? Poder. Deus é poderoso. Quando eu e você entendemos a grandeza de Deus, nós entendemos que Ele é poderoso. Ora, o seu Deus e o meu Deus é poderoso. Isso me traz o quê, irmão? Logo, isso me traz segurança. Eu estou seguro porque eu estou com um Deus que é o único Deus, que é perfeito em todos os seus caminhos, que não falha, que é um Deus grandioso e que é um Deus que tem todo o poder em suas mãos, porque Ele é grande. Grande é o Senhor. Meu irmão, me fez lembrar um filósofo, mais do que filósofo, ele é um teólogo também, católico. O nome dele é Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele comenta de alguma forma sobre a concepção de grandeza e de miséria. A grandeza e a miséria do homem. E quando ele traz essa concepção, ele traz um panorama da experiência do homem moderno. E aí ele traz exatamente o entendimento de que, de alguma forma, diante desse caos que o homem vive, diante dessa insegurança que o homem vive, é doença para cá, enfermidade para lá, são variações de questões e que são tenebrosas para a vida da gente e que de alguma forma sinalizam a volta de Jesus. E isso aí é o que nos traz alegria, saber que ele vai voltar. E esse homem que está diante de tudo isso, esse homem, ele tenta então buscar nesse paralelo, né, entre a grandeza dele e a miséria dele. O que ele costuma fazer? De acordo com a visão de Pascal, ele diz que o homem, na tentativa de fugir dessa miséria que é são os próprios elementos, e são mais do que os elementos, é tudo que o homem tem feito, porque ele está distante de Deus, eu posso completar, né? Tudo que o pecado gera. Esse homem, ele tenta buscar sucumbir, guardar, esconder, fugir de tudo isso. E ele busca através de divertimento. É através da diversão é que ele quer suplantar essa dor, essa angústia de sua miséria. Mas a gente sabe que o divertimento, para muita gente, acaba se tornando um Deus, acaba se tornando algo poderoso. E nesse século o que a gente percebe é isso, meus irmãos. Quando a gente procura, quem é o seu Deus? Ah, não, meu Deus, eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Ah, meu Deus grande é esse que me traz alegria. E as pessoas estão procurando alegria porque elas não conhecem a verdadeira alegria, que é Cristo Jesus. As pessoas colocam o prazer como seus deuses. As pessoas colocam como prazer e como grandeza para a sua vida o divertimento. Mas eu quero convidar você, no nome de Jesus, a não seguir esse padrão que o mundo tenta estabelecer e reconhecer que Deus é o grande eu sou, que Ele é o grande Deus da sua vida e que Ele é um Deus temível e que Ele é um Deus precioso, um Deus perfeito em todos os seus caminhos e que a vontade dEle é boa, que a vontade dEle é perfeita, que a vontade do Senhor é agradável para mim, para você. Siga esse caminho do Senhor, meu irmão, e viva a alegria, sim. Exulte no Senhor, na salvação que Ele tem para você e para mim. Fica firme no nome de Jesus e eu sei que na próxima aula vai ser também uma aula sensacional para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima aula. Um abraço.